Vamos falar um pouco sobre mordomia cristã, principalmente sobre dinheiro na igreja, sobre essa questão de dízimo. Por que todo domingo a gente dá o dízimo? Por que a gente tem que dar o dízimo? Quanto que é o dízimo? Por que é o dízimo? O dízimo ainda vale hoje? Vamos ver algumas dessas coisas. Por isso, convido você a abrir a palavra de Deus no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Esse tema conhecido como mordomia cristã, depois eu vou falar um pouco por que esse nome, mordomia. Mas vamos primeiro ler o texto. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aí na projeção. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto já vivenciamos nessa manhã, porque pudemos louvar ao teu santo e bendito nome, Senhor. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos, Pai, para te entregar, porque tudo isso ainda é pouco, Senhor Deus, mediante a tão grande graça que recebemos através do teu Filho Jesus, Senhor. Por isso, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, nessa manhã, Pai, falando aos nossos corações, nos ensinando, Pai, para que possamos viver de maneira digna de poder sermos chamados teus filhos, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, entender qual é a tua vontade para o Senhor em nossas vidas nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mordomia cristã. Esse termo mordomo, quem já ouviu? É uma coisa que a gente não tem muito hoje em dia, né? Eu não sei você, eu sou pobre, eu não tenho, né? Não está pelo menos no meu vocabulário isso, nunca teve, né? Porque mordomo, quando a gente pensa em mordomo, o que vem na sua cabeça? Mansões, né? Aquelas mansões, o mordomo, aquele rapaz engravatado, né? Com um lencinho branco pendurado, uma bandeja, né? Eu lembro muito, né? Quando um comercial de um papel higiênico, né? Que o cara chamava o mordomo, né? Charles, né? Vem aqui. Aí o mordomo vinha para trazer um papel higiênico, né? Quando a gente fala de mordomo ou mordomia, a gente lembra essas coisas, né? Ou seja, de um empregado, de alguém que está lá, né, cuidando. Porque esse nome mordomo, na verdade, esse conceito de mordomo, ele é até expresso na Bíblia, em algumas parábolas de Jesus, em alguns ensinamentos de Jesus. Né? Tem algumas parábolas de Jesus onde a gente vê isso, né? Por exemplo, a parábola do servo vigilante, onde Jesus ele fala, olha, conta a história de um homem, um senhor que ia viajar, e ele falou para os seus servos, olha, eu vou viajar e eu vou deixar vocês tomando conta das minhas coisas, e eu vou voltar e eu vou pedir contas depois que eu voltar. Então, esse conceito de mordomia ele aparece nessa parábola, aparece também na parábola do mordomo infiel, né? Onde até tem lá a mesma coisa, onde um senhor também tem... ele cobra de um servo dele a respeito dos bens, né? Esse mordomo ele cuidava dos bens do seu senhor, e o senhor ele cobra, né? Por ele não estar trabalhando tão bem, né? E dá uma dura nele, e aí ele vai lá e tenta fazer alguns ajustes, né? Na maneira como ele tratava os bens do seu senhor. Tem também a parábola dos talentos, né? Uma parábola mais conhecida, lá em Mateus capítulo 25, talvez a mais conhecida, onde Jesus ele pega talentos, que é dinheiro, né? Então ele dá 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. Ele vai embora, quando ele volta, ele cobra, né? Do que deu 5, o que teve 5 deu mais 5, teve 2 deu mais 2, o que teve 1 enterrou, e aí o Senhor cobra, tira dele, dá para o que tem 5. Então, ou seja, esse conceito de mordomia, ele é muito falado, principalmente nos evangelhos, que na verdade é o conceito de um senhor que deixa um bem seu ou algo seu para os seus servos, para eles cuidarem por um tempo, e depois esse senhor ele vem prestar contas e ver se esses mordomos, se esses servos estão realmente cuidando de maneira certa daquilo que o Senhor deu para eles. Né? Esse é o conceito de
Deus ele deixou coisas conosco, de que Deus ele deu coisas para a gente, coisas que não são nossas, e que nós devemos trabalhar, cuidar dessas coisas, administrar bem essas coisas, porque um dia esse Deus vai voltar, ou ele vai requerer, e nós vamos ter que prestar contas disso. E é isso que é o conceito de mordomia. É o conceito de que nós temos coisas na nossa vida, coisas que não são nossas, coisas que nós temos que administrar, porque foram dadas para nós, não são nossas, foram dadas para nós administrar. E o Senhor um dia, Ele vai requerer isso de nós. Nós vamos prestar contas a Deus em como administramos isso que Deus nos colocou. Por isso eu queria nessa manhã falar sobre duas coisas que nós achamos que são nossas, mas não são nossas. Porque isso é mordomia. Porque eu confesso aos irmãos, quando eu estava folheando os textos, né, procurando os títulos, teve até alguns, não sei se vocês sabem, mas nós estamos seguindo a série na revista, né, que existe a revista que estamos estudando no PG, nesse trimestre, que fala sobre doutrinas. Algumas eu até pulei, que é o Reino de Deus, a igreja, que vai ser estudada essa semana. Porque a gente fala tanto do Reino de Deus, tanto da igreja, que eu falei, eu vou pular. Quando eu olhei essa daqui, mordomia cristã, eu falei, puxa vida, a gente fala tanto de todo domingo, irmão Isaías, gente, vamos dar o dízimo, gente. A gente fala todo domingo, eu falei, eu vou pular essa daí, Aí eu comecei a pensar sobre mordomia. Eu falei, deixa eu ver se eu vou pular ou não. Aí eu falei, Senhor, né? E aí quando eu comecei, a primeira coisa que me veio na cabeça é, tem coisa que a gente acha que é nossa e não é nossa. E às vezes a gente vive como se fosse nossa. E às vezes a gente até fala, não, eu sei que não é meu, mas nós vivemos como se fosse nosso. E essas duas coisas nós achamos que são nossas, mas não são nossas. Em primeiro lugar, o nosso corpo. O corpo seu. Dá uma beliscadinha na sua barriga aí, ou sei lá, se não tem barriga aí, eu preciso beliscar com as duas mãos, né? Você talvez, né? Sarado. Esse corpo, esse corpinho bonito que Deus te deu, ele não é seu. Esse texto que nós lemos, ele é muito claro a respeito disso. Né? Olha, vamos ver de novo 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o Espírito, é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E aí o versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que Deus está querendo dizer? O corpo que você tem, esse seu corpo. Né? Porque nós somos realmente corpo, alma e espírito. Nós, né, é uma mente, um ser que controla um corpo. Né? Nós controlamos o nosso corpo, o nosso cérebro controla o nosso corpo. Esse corpo não é nosso. Esse corpo, ele foi comprado. Ele era seu, você era seu. Antes você era seu, mas no momento que você falou, eu quero ser cristão, você foi comprado por preço. É isso que diz a palavra de Deus. Se você se denomina um cristão, ou seja, todos nós falamos, né, eu sou cristão, mas a gente nunca para pensar na implicação que é dizer, eu me entreguei ao Senhor, eu fui batizado, eu sou um cristão, eu sou um filho, uma filha de Deus. A implicação disso é que eu não sou mais de mim mesmo, ou seja, esse corpo meu, ele não é meu. Mas quem controla esse corpo? Sou eu que controlo o meu corpo. O seu corpo é você quem controla. Eu espero. Ou seja, se eu estou com alguma coisa que eu controlo, mas não é meu, logo eu sou mordomo do meu corpo. Eu não sou dono do meu corpo, mas eu sou sim um mordomo do meu corpo. Eu sou um servo, ou seja, Deus ele me deu esse corpo por um tempo para eu cuidar dele, para eu administrar esse corpo, até um dia que ele vai vir e nós vamos prestar contas. É isso que diz a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, existe um grande erro nós acharmos que o nosso corpo é nosso. O meu corpo é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Eu corto o meu cabelo do jeito que eu quiser. Eu pinto
minha sobrancelha do jeito, da cor que eu quiser. Eu coloco na minha orelha o brinco do tamanho que eu quiser. Eu pinto o meu corpo, faço do meu corpo o que eu quiser. Afinal, o meu corpo, minhas regras, né? Não é isso que diz, né, o ditado que está por aí? Meu corpo, eu que mando. Meu corpo, minhas regras. Né? E, aliás, né, esse negócio de minhas regras é um negócio engraçado, porque nós tendemos a achar que o mundo funciona de acordo com as regras que eu concordo. E se eu não concordo com uma regra, isso me dá o direito de ir contra, ou não acreditar, ou não fazer. Né? E isso é a coisa mais tola que existe. Né? Se você acha que, né, por exemplo, uma pessoa pegar, subir no 25º andar de um prédio, lá na cobertura, falar, eu não acredito na lei da gravidade. Aí a pessoa quer ver como eu não acredito, aí ela vai lá e faz assim, pula. O que acontece? Ela vai cair, ela vai morrer. Ela pode não acreditar na lei da gravidade. Ela pode não saber que existe a lei da gravidade. Ela pode discordar da lei da gravidade, mas é uma lei fatal, ela acontece. E, meus irmãos, da mesma maneira que existem leis que regem o universo, existem leis espirituais. E existe essa lei de que nós não somos de nós mesmos. É a regra espiritual com relação ao nosso corpo. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Uma regra que ela é fatal. Olha o que diz. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do quê? Do corpo. Ou seja, existe uma regra, uma lei espiritual que diz que um dia, eu e você vamos prestar contas por aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Por aquilo que eu fiz com o meu corpo, por aquilo que você fez com o seu corpo. Você pode dizer, mas talvez eu não concorde, talvez eu discorde, mas assim como a lei da gravidade, concordando ou não discordando, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba. E é interessante, né, que cada um vai receber. Esse receba, eu tenho medo do que pode ser. Eu espero que sejam prêmios, espero que sejam muito bom, servo bom e fiel. Né? Mas eu não sei o que vai receber. Né? E eu creio que a palavra de Deus, quando ela diz receba, para que cada um receba, bem ou mal. Né? Então, é o que cada um fez pelo meio do corpo. Ou seja, somos administradores do nosso corpo. E, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre... Eu comecei a pensar muito sério nisso, porque nós fazemos coisas através do nosso corpo, e tudo aquilo que nós fazemos, nós iremos prestar contas. E, às vezes, nós achamos que o nosso corpo é nosso, nós podemos fazer aquilo que nós queremos com o nosso corpo. E eu comecei a pensar como isso é sério. Eu confesso aos irmãos que eu mudei alguns hábitos essa semana por conta disso. Até fui na academia essa semana por conta disso, irmão. Acredita, olha, virou o tempo, começou a chover assim, desse jeito. Mas, meus irmãos, esse corpo, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, meus irmãos, que sou eu que cuido do meu corpo. Eu que cuido para onde o meu olho olha, eu que cuido o que a minha boca come, eu que cuido onde a minha mão toca, eu que cuido o que eu falo, eu que cuido a maneira como eu falo. Sou eu que cuido. O que eu penso, o que eu não penso, tudo isso eu vou prestar contas. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele ensina, que antes era meu corpo, antes eu fazia o que eu queria dele. Antes de ser cristão, eu fazia o que eu queria. Podia fazer o que eu quisesse, o corpo era meu. Mas não, eu fui comprado. Agora, eu não posso fazer qualquer coisa. Imagine você que você está na sua casa. A analogia que o apóstolo Paulo dá é o seguinte, imagine que você está na sua casa. Você está na sua casa. Você pinta a tua casa de que cor? Da cor que você quiser. Né? Você quer pintar de cor de rosa, você pinta o quarto da sua filha de cor de rosa.
né? Você quer pintar de verde musgo uma parede e a outra de amarelo mostarda. Você pinta do jeito que você quiser, a casa é sua. Você faz o que você quiser dela. Mas um dia você apertou a situação, você vai morar na igreja. O pastor falou, olha, tem um quartinho para você aqui, você vai morar na igreja. E você tem que cuidar, você não pode pintar ou fazer da igreja a mesma coisa que você faz na sua casa. É a mesma analogia, ou seja, nós tínhamos nosso corpo, a gente fazia o que a gente queria dele, mas um dia eu fui comprado, e esse corpo ele passou a não ser mais meu. E ele virou o templo do Espírito. É como se fosse uma igreja. Teu corpo é uma igreja, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. É isso que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar. E, meus irmãos, isso tem algumas implicações que nós devemos sim cuidar do nosso corpo. Em primeiro lugar, cuidar fisicamente do nosso corpo. Cuidar fisicamente, sim. Quantos de nós somos desleixados com o nosso corpo? Ou fazemos o que queremos, que eu quero com o meu corpo? Eu faço o que eu quero, né? E eu confesso aos irmãos, eu tenho muita dificuldade quando alguém fala, olha, você não pode comer essas coisas, né? Às vezes a minha esposa fala, olha, fica comendo doce. Olha, que tamanho de prato é esse, Rodrigo? Sabe, me dá uma vontade, gente. A vida é minha, não se mete o prato que eu vou comer. Porque eu acho que eu como o que eu quiser. Sabe, meus irmãos, e nisso nós começamos a entender algumas práticas que nós temos. Por exemplo, né, o cigarro. Por que nós condenamos o cigarro? Porque ele faz mal para o pulmão. E não é o tipo da coisa que se eu fumar pouco, tudo bem. Não, faz mal. A bebida em excesso. Por que nós condenamos a bebida em excesso? Porque faz mal para o fígado. Mas da mesma maneira, meus irmãos, o açúcar em excesso também faz mal para outros órgãos. E por que a gente não fala nada do açúcar? Né? A gente fala, que crente não pode beber, mas aí vai, toma um café com 4 colheres de açúcar. O café em excesso faz mal. Glutonaria, meus irmãos. Percebe que às vezes a gente fala, pastor, eu pensei que você fosse falar do dízimo, pastor. E meus irmãos, como às vezes nós deixamos de ser mordomos do nosso corpo. Como é importante a atividade física, como é importante nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu. E cuidarmos esteticamente também. É importante. Quem gosta de chegar numa igreja, ver ela bonita, bem pintada, as cadeiras organizadas, né? Aí o camarada vai trabalhar com os cabelos despenteados. Tem que dar um tchan aí, irmão, dar uma investida. Fazer uma academia é importante, meus irmãos. É importante nós cuidarmos do nosso corpo. Eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a meditar essa semana, eu dei uma mudada. E até eu confesso que ontem teve uma ceia maravilhosa no Encontro dos Casais. E eu confesso aos irmãos, até pedi, Senhor, perdão. Senhor, continua agindo. Fala, Senhor. Porque ontem eu dei uma escorregada. E por favor, irmão, não compra mais empadinha. Aquelas empadas, aquela massa podre da empada, ela tem muito óleo. Eu tenho uma dificuldade grande, irmãos. Eu confesso aos irmãos. Só o sangue do Senhor. Eu até passei mal, tive que tomar remédio de pressão. Eu falei, Senhor, fala, Senhor, continua falando. E meus irmãos, é assim, a vida cristã é isso. Senhor, vamos continuar tratando, Senhor. Porque, irmãos, vez por outra a gente vai dar uma escorregada, mas nós precisamos cuidar desse corpo que Deus nos deu. Fisicamente é importante. Precisamos cuidar, assim, do nosso físico. Então, irmãos, não fique desleixado. É verdade que a palavra de Deus fala que o exercício físico para pouco se aproveita, mas se aproveita. Tem proveito. É pouco, mas aproveita. Precisamos cuidar. Afinal, queremos... Alguém quer morrer essa semana? Levanta a mão. Ninguém, né? Eu não. Tanto que hoje vai ser só saladinha no almoço. Não me chame de churrasco na tua casa, não. Precisamos cuidar, irmãos. Somos mordomos do nosso corpo. Deus ele vai requerer de como nós cuidamos. Outra coisa interessante. Pastor, tatuagem é pecado, pastor? Tatuagem é pecado?
Imagina que você vai pegar o carro emprestado do seu amigo. Você fala, me empresta o seu carro. Aí o teu amigo te empresta um carro bege. A cor nude, né? Aí você fala, puxa, esse carro bege é muito feio. Deixa eu colocar um adesivo nele aqui. Aliás, adesivo não, vou pintar ele. Né? Aí você pinta ele, aí quando você devolve para ele, ele olha assim, você fala, o que você fez aqui, rapaz? Né? Aí fala, não, vai ficar mais bonito assim, né? Aí eu falo, amigo, não é seu o carro. Você perguntou para mim se eu podia? Então, dizer se eu posso, se não posso, eu acho que assim, né? Pastor, é pecado, não é? Eu acho que muito mais do que isso é o conceito de que o nosso corpo não é nosso. Precisamos sempre nos lembrar disso. Antes de fazer qualquer coisa no nosso corpo, antes de furar para botar um piercing, antes de, às vezes a gente gosta de colocar os piercing no nariz, no umbigo, no mamilo. Olha, irmão, o corpo não é nosso. Pergunte a Deus antes de fazer. Veja se ele concorda, veja se há conceito bíblico. Ah, pastor, mas Jesus tem uma tatuagem na coxa. Né? Rei dos seis, Senhor dos senhores. Olha lá em Apocalipse está escrito. Né? O corpo dele é dele. Uma coisa eu sei, o corpo dele é dele. O corpo meu não é meu. Eu conheço pessoas que tatuaram aquela coroa de espinhos no braço. Ficou muito bonito, achei legal. Tem tatuagens que são evangelísticas, né? Irmão, eu vou dizer que uma coisa dessa é pecado? Uma coisa eu quero dizer para você. Se é pecado, eu não sei. Tem um versículo bíblico que fala, não farei marcas no seu corpo por causa dos mortos. Um texto lá no Antigo Testamento. Tem muita gente que usa esse texto para falar, olha, qualquer tipo de tatuagem é pecado. Eu quero dizer para você, como todo bom batista, ouça e seja livre para você fazer o que você quiser. Só que um dia você vai ser responsável de responder diante do Senhor por conta disso. Amém? Amém, Ana? A gente não está aqui para expulsar você se você fez uma tatuagem. Ih, pastor, ainda bem que eu vim de manga comprida hoje, porque serviço aqui, né? A águia que eu fiz do Gaviões da Fiel aqui. Né? Não, pastor, essa é pecado, pastor. Irmãos, é você que vai prestar conta diante de Deus. Nós estamos aqui para ser livres. Fomos chamados para ser livres. E graças a Deus, e por isso que eu gosto de ser batista, irmão. Porque você pode ser do jeito que você quiser. Mas saiba que um dia você vai prestar conta diante do Senhor. E estou aqui para dizer isso para você. Né? E devemos cuidar do nosso físico. Devemos cuidar também da nossa mente, irmãos. Não só do corpo, a mente também. E na questão da mente, os extremos são nocivos. Que extremos? Tanto a mente preguiçosa, eu preciso descansar, né? Eu estou cansado, né? Hoje trabalhei 1 hora inteirinha, preciso descansar. Fui daqui até ali, como eu estou cansado. Né? Fiquei na rede o dia inteiro, me deu uma dor nas costas. Né? A pessoa fala, né? Não sei o que acontece. Né? Durmo bem, como bem e não tenho vontade de trabalhar. Não sei o que acontece. Tem gente que não quer saber de cuidar da sua mente, de fazer um curso, irmãos. Né? Eu confesso, irmãos, há um ano atrás, Deus começou a me pegar. Graças a Deus, semana passada eu terminei meu MBA. Foi um parto, irmãos, para eu estudar de novo, aos 40 e tantos anos de idade. Ter que estudar de novo. Né? Tem gente que saiu da escola já faz 20, 30 anos e não quer saber de ler um livro, não quer saber. Põe a mente para funcionar, irmãos. Fazer um curso, estudar um idioma. Mas já fala inglês. Sei lá, vai fazer italiano. Né? Leva a sua esposa para Roma para viajar e fala, que uma pizza, por favor. Né? É uma coisa que você poder pensar alguma coisa, irmãos. Põe a mente para funcionar. Ou às vezes a gente vê programa, é só coisa que o Tico e Teco fica descansando, sem fazer nada. Assistir um documentário, alguma coisa que te faça pensar, ler um bom livro, estudar. Precisamos, meus irmãos, a mente preguiçosa é um, mas tem o outro extremo também, que é a mente que não para. É o camarada que ele não para, ele está lá. Eu tenho muito cuidado com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes
quando eu me vejo, eu gosto muito de ficar ouvindo, eu estou ouvindo mensagem, né, aquela coisa, eu acho que eu vejo, às vezes eu vou na academia, eu vejo todo mundo de fone de ouvido, né? Às vezes eu passo, está lá, né, alguém lá com... Eu estou ouvindo o sermão, eu estou ouvindo mensagem, eu não paro, às vezes eu falo, não, para um pouco, tira, né? E temos que tomar cuidado, quantas pessoas são assim, a mente que não para, aquela mente que está sempre pensando, sempre maquinando, precisa passear no parque um pouco, precisa, né, fazer alguma coisa, jogar um futebol, alguma coisa, alguma atividade que vai dar descanso para a mente também. Precisamos cuidar da nossa mente, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele não é nosso. Um dia nós vamos prestar contas. Prestar contas por que fizemos aquilo que fizemos. Existe um grande motivo, meus irmãos, que quando nós entendemos, quando nós olhamos e entendemos que o nosso corpo ele é um templo, ele é uma igreja, um lugar onde o Espírito Santo habita e onde o Espírito Santo se manifesta, isso nos dá uma visão totalmente diferente daquilo que nós fazemos através do nosso corpo e o que nós fazemos com o nosso corpo. Com as coisas que nós comemos, com as coisas que nós bebemos, com as coisas que nós ingerimos e com as coisas que nós falamos, com as coisas que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam. Tudo isso tem uma diferença muito grande quando nós sempre temos em mente de que o nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo de Deus. De que ele é um lugar, aliás, foi isso que Jesus, aqui eu começo a entender, quando Jesus ele fala lá em João capítulo 4, coloca por favor João capítulo 4, versículo 21, quando Jesus ele fala para a mulher samaritana, olha o que ele diz. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Porque até então, no Antigo Testamento, Deus ele criou o tabernáculo e falou, olha, eu vou habitar entre vocês. E Moisés foi e criou aquele tabernáculo, a gente vê todas as coisas que ele coloca, olha, o cuidado que ele tem com aquele templo, né, o negócio de bater, a tenda tem que ser de prata, o pano tem que ser o tecido azul, com carmesim, né? Quem já leu esses textos lá que fala que a gente não entende nada, mas é um cuidado extremo, tem que ter tantas vigas, a viga tem que ter não sei quantos côvados, e todo aquele preciosismo tem que ser assim, porque é o lugar onde Deus vai descer, onde Deus vai habitar, mas aí chega Jesus e fala, olha, vai chegar um momento, vem a hora em que nem em Jerusalém, e nem nesse monte, não é mais no monte, porque antes eles adoravam no monte, depois foi para Jerusalém, foi para o tabernáculo, mas Jesus vai chegar uma hora. Vem a hora. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Ou seja, ele está procurando aonde? Templos onde ele possa habitar. Deus ele passeia e ele procura quais são os templos onde eu posso habitar, onde são as pessoas, quais são os homens, quais são as mulheres, onde eu vou colocar o meu espírito, porque é ali que eu quero habitar. Não é templo feito por mãos humanas, porque foi Deus que nos criou. Deus criou a mim e a você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Percebe como isso muda completamente quando eu tenho essa concepção de que não é ali na igreja, mas é em mim que Deus habita. Ah, meus irmãos, quando eu tenho essa concepção, eu entendo que eu preciso ser mordomo do meu corpo. Quantos de nós, às vezes, somos tão preciosistas quando chegamos na igreja, vê um papelzinho no chão, a gente vai lá, coisa que eu não faço em casa, eu faço aqui na igreja. Eu confesso com os irmãos, às vezes tem alguma coisinha assim, eu vou lá, arrumo, né? Eu acho que a minha esposa queria que eu fosse assim em casa também, né? Ver qualquer coisinha arrumada, né? Uma roupa jogada, já vai lá e arruma. Às vezes a gente entra aqui na igreja, a gente tem esse cuidado com a casa de Deus, e nós às vezes nos esquecemos de ter o cuidado com o nosso corpo. E meus irmãos, como isso é importante. Devemos cuidar do nosso corpo. Aliás, tem um outro tema aqui, que está aqui em 1 Coríntios 6, que é a questão da imoralidade sexual, que é o que o apóstolo Paulo fala. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Sobre a questão de casamento, imoralidade sexual, homossexualidade, efeminismo, masculinidade. Eu vou falar sobre isso à noite, eu não quero tratar tanto nesse tema, mas é algo também que nós precisamos cuidar do nosso corpo. O apóstolo Paulo ele fala, né, no versículo 18 de 1 Coríntios 6, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, precisamos cuidar, irmãos, do nosso corpo. Deus ele nos deu, Deus nos fez mordomos do nosso corpo. Como nós temos cuidado? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado das coisas que você olha, as coisas que você lê, aquilo que entra no seu corpo?
e as coisas que saem de você? Será que você tem tido controle sobre isso, como um bom administrador? Ou será que temos vivido nosso corpo, nossas regras, faço do jeito que eu quero, vivo do jeito que quero? Essa é uma grande lição. Essa é a primeira coisa, o nosso corpo. A segunda coisa que nós achamos que são nossas e não são, são os nossos bens. É o seu dinheiro. Ou a tua falta de dinheiro. Mas, pastor, não tenho nada. Talvez não está administrando bem. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que está na terra. Ao Senhor pertence a terra, é do Senhor. É dele. Não é nosso, é dele. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dinheiro que está na sua conta corrente, o dinheiro que está na tua carteira, o dinheiro que você ganha, ele não é seu, ele é do Senhor. Mas eu acho que é meu, está no meu nome, a conta corrente, quem disse que não é meu? Bom, assim como o nosso corpo, quem controla sou eu, o meu dinheiro, quem controla sou eu, o seu dinheiro, quem controla é você. Mas o nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. Sabe por quê? Porque antes eu achava que nesse negócio de dar dinheiro para a igreja, de dízimo, de oferta, o que eu pensava? Deus me dá 100% e 10% é do Senhor. Né? 90% é meu. Eu faço o que eu quiser com os 90%, os 10% eu dou na igreja, os pastores que se virem lá, os pastores que vejam o que eles querem fazer lá. Os pastores vejam o que eles querem fazer, eles fazem. É isso que eu pensava. No dinheiro eu ganho 1.000, 900 é meu, 100 é da igreja. Pronto. Aí os 900 eu vou, faço o que eu quero. Compro um tênis para mim, pago minhas contas, faço o que eu quiser. 90% é meu. Quando a Bíblia fala, não é nada disso. 100% é de Deus. 10% foi o que Deus falou para você deixar aqui. Mas 100% é de Deus. Nós somos administradores dos nossos bens. Ou seja, quando nós começamos a pensar isso, irmãos, nós começamos a pensar, peraí, mas pastor, não está sobrando nada, pastor. Eu ganho meu salário, pago minhas contas, estou devendo. E aí eu tenho que me perguntar, será que eu tenho sido um bom administrador daquilo que Deus tem me dado? Porque se não está sobrando nada, ou se eu estou devendo, o que vocês acham? Eu estou ou não sendo um bom administrador? Não sei, talvez, se não está sobrando nada, talvez se eu estou fazendo coisas boas, talvez eu esteja sendo um bom administrador, eu não sei. Né? Deus não falou para a gente acumular. Né? O nome do jogo não é acumulei dinheiro na terra. Né? Ou seja, se está sobrando, não é símbolo que você está sendo um bom administrador. Às vezes você está acumulando, você não está sendo um bom administrador. Porque às vezes tem gente falando, não, eu sou um bom administrador se tem, sei lá, R$1 milhão investido aí, eu sou um bom administrador. Não. O nome do jogo nessa terra não é acumulei tesouro. Né? Para quem Deus fala isso, o nome disso é louco. Você precisa ver, talvez sim, talvez você está acumulando, né, garantindo sua aposentadoria, não confiando, e faz bem. Faz muito bem guardar um dinheiro aí para a posteridade. Mas não é símbolo de que estamos sendo, sim, bons administradores. Veja, meus irmãos, que o dinheiro ele é algo que nos é dado e que nós devemos saber como administrar. E veja que existem dois tipos de pessoas na questão do dinheiro. Gente que investe e gente que gasta. Eu vou repetir. Na questão da administração do dinheiro, tem dois tipos de pessoa. O bom administrador, que são pessoas que investem, e tem o mau administrador, que é aquele que gasta. É aquele que, sabe, ele tem o conceito, a intenção é essa. Porque tem pessoas que falam, eu vou investir e eu vou gastar. Às vezes é a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa, só que de um ponto de vista diferente. Às vezes a pessoa paga aluguel, mas fala, eu estou investindo aqui para minha família morar. E tem gente que está, olha, eu tenho que pagar. Né? É conta. Estou pagando. Ou tem pessoas que falam, poxa, eu vou comprar uma coisa. Espera aí, mas isso é um investimento ou é um gasto?
Porque sabe por quê? Porque quantas vezes a gente vai comprar achando que o dinheiro é nosso? O dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser. Eu compro o carro que eu quiser. Eu compro a roupa que eu quiser. O dinheiro é meu. Eu dou dinheiro na igreja o quanto eu quiser, o dinheiro é meu. Não é isso que a gente pensa. Percebe que às vezes a gente fala, não, tudo é do Senhor. Mas na prática não é isso. Né? Na prática não é isso que acontece. Na nossa mente, é isso que eu falo, mas o meu cartão de crédito não se converteu ainda. Essa é a grande verdade, irmãos. E veja, meus irmãos, que quando nós olhamos na parábola dos talentos, que eu falei aqui, que Deus deu para um, para outro 2, para outro 5, a gente percebe que Deus é um Deus que gosta de pessoas que fazem multiplicar. E não serem inativos com o seu dinheiro. Eu vou repetir, eu não estou dizendo com relação a gastar. Deus ele gosta de pessoas que tentam multiplicar o seu dinheiro. Que tentam investir esse dinheiro, e eu estou falando multiplicar dinheiro para ganhar dinheiro, mas tentam investir para receber frutos desse dinheiro, para ver frutos para o reino. Sabe por quê? Porque quando a gente olha, nós vemos, poxa, o que Deus falou para aquela pessoa que, olha, eu recebi mas eu enterrei, não fiz nada com ele. Guardei lá, né? Toque o seu não fiz nada com ele, ou seja, eu não trabalhei com isso. Meus irmãos, Deus dá o dinheiro para cada um de nós, para nós trabalharmos, sermos sábios em como usamos nosso dinheiro. Devemos ser sábios. E lembrando que tudo é do Senhor. Né? E quando a gente fala de dinheiro, né, que Deus coloca na nossa mão, eu gosto muito desse texto de Coríntios, depois a gente vai ler ele, que fala que Deus ele não nos dá dinheiro, ele nos dá sementes. O apóstolo Paulo ele compara a Deus nos dando dinheiro como Deus nos dando sementes. Por quê? Porque o dinheiro ele é uma semente, irmãos. O dinheiro ele é como uma semente, porque eu aplico e ele me retorna um fruto. Né? Por exemplo, se eu investir o meu dinheiro lá num fundo de investimento, é uma semente, que eu vou investir 100 e ele vai me dar 101 mês que vem. Eu plantei uma semente, essa semente ela cresceu. Ou pode ser que eu investi 100, se foi 1 eu recebi 95, ou recebi 50, ou quebrou, não recebi nada. Porque tem semente, acontece isso. Né? Quantos agricultores não plantam a semente, planta, não chove, perde a semente? Perdeu. Mas tentou plantar, tentou. E foi isso que Jesus ele reclamou com aquele homem. Poxa, você devia ter tentado. Você deixou o dinheiro parado lá? Por que você não tentou? Se você tivesse tentado e perdido tudo, beleza, não tem problema. Mas você deixou parado ali. E veja, meus irmãos, que às vezes é isso que nós pensamos, que eu só sou um bom administrador se eu usar bem o meu dinheiro. Não, às vezes se eu não estou usando, está sobrando dinheiro, mas eu não estou fazendo nada, às vezes eu estou sendo um mau administrador com o meu dinheiro. Isso nós devemos pensar. E quando a gente fala principalmente também em dinheiro na igreja, por que nós damos dízimo? E tem muita gente que pergunta, pastor, eu tenho que dar o dízimo? É uma lei, se eu não der, eu estou pecando? Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita gente que não dá. Como que a gente sabe, pastor? Porque a gente pega o número de pessoas que dá, né, se entra, se não entra. Né, nós não expomos as pessoas. Eu confesso aos irmãos que eu fui em algumas igrejas que, quando a gente entrava, tinha no mural ali dizendo o nome da pessoa e quanto que ela deu naquele mês. Né? E o histórico, né, dos últimos 5 meses, se a pessoa deu, se não deu. Aquilo constrangia os irmãos de tal maneira, irmãos, que se você não deu, estou vendo. Aliás, você olhava lá no quadro, você sabia até o salário do irmão, né? Que era só multiplicar por 10, né? Você fala, o irmão deu 2.000 de dízimo, 20 então está ganhando, né? Tá bom o negócio aí. Mas por que nós damos o dízimo? Porque são coisas que nós fazemos. Todo mês a gente pega um pouquinho do nosso salário, dá, ou todo mês a gente não pega um pouquinho do nosso salário, a gente não dá. E se eu, pastor, mas não sobra nada, devo dar o dízimo? O que a Bíblia fala? Né? Vamos ver o que a Bíblia fala, porque a gente pode falar qualquer coisa, a gente precisa entender o que a Bíblia fala. O que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a questão do dinheiro na igreja, porque é uma coisa que sempre
sempre tem dúvida, e sempre é motivo de um não ir na igreja, ou deixar de ir na igreja, ou falar eu não vou na igreja, ou não vou naquela igreja por causa disso, e eu não gosto de ir na igreja porque todo domingo aquele diácono chato, antes da segunda música, fica falando de versículo, me constrangendo para dar o dízimo, eu não gosto desse negócio. Vamos ver o que a Bíblia fala. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Eu vou repetir, a religião pura e sem mácula, sem mancha para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. O que o apóstolo Tiago está nos ensinando? Que existem duas coisas que nós nunca devemos nos esquecer do que é a verdadeira religião. A primeira coisa é se guardar incontaminado das coisas do mundo, viver uma vida longe do pecado. O crente que vive uma vida contaminado com o mundo, com o pecado, não entendeu ainda o que é uma religião, o que é um relacionamento com Deus. E a segunda coisa é olhar para os lados, olhar para aqueles que estão precisando. E quando ele fala órfãos e viúvas, de onde que o apóstolo Tiago ele está tirando isso? Tirou da cabeça dele? Esse termo órfãos e viúvas, na verdade, ele pega de um outro texto lá de Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. O apóstolo Tiago ele não está inventando essa questão de órfão e viúva, ele está tirando da própria Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, que é com relação aos dízimos. Olha o que diz. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Sempre quando no Antigo Testamento se referiu aos dízimos, ou seja, 10%, que era uma lei para o povo de Israel, sempre quando se referia sempre 4 tipos de pessoas que deviam receber o dízimo. Os dízimos, todos os dízimos, 10% do que se recebia, o foco era sustentar 4 tipos de pessoas. Os órfãos, aquele que perdeu pai e mãe e não tem como se sustentar. As viúvas, aquelas que não têm marido nem filhos, ou filhos pequenos, que não têm como se sustentar. Os estrangeiros, que são aqueles refugiados, né? Temos estrangeiros, temos refugiados no Brasil também. Refugiados, às vezes, pessoa que não tinha como sustentar, veio fugido do seu país. E os levitas, que é todos os filhos de Levi, ou seja, todos aqueles que eram compostos, que eram aqueles que trabalhavam no templo, para o templo funcionar, e os sacerdotes também. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele fala o seguinte, olha, os órfãos e as viúvas precisam também ser sustentadas. Os levitas, existe um outro texto que, na mesma palavra que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, o apóstolo Paulo ensina como um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 14. Ou seja, temos o apóstolo Tiago falando, os órfãos e as viúvas precisam ser sustentados. E o versículo 14 de 1 Coríntios 9 diz, assim também o Senhor ordenou, Jesus ordenou, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, aqueles que trabalham na causa do evangelho devem viver, ou seja, serem sustentados através da obra do evangelho. Ou seja, da mesma maneira que se tinha no Antigo Testamento o dízimo sendo colocado para o sustento dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, do levita, da mesma maneira no Novo Testamento, a responsabilidade ela continua. Para os órfãos, para as viúvas, para os levitas. O estrangeiro, né, e quando eu falo órfão e viúva, eu estou falando aqui daqueles que necessitam, dos pobres. Os estrangeiros entram nessa categoria também. E os levitas, não mais os levitas, né, mas aqueles que vivem do evangelho. Os pastores, aqueles que trabalham na igreja. Né, e existe uma grande discussão. Puxa vida, pode contratar uma pessoa? Será que deveríamos contratar uma pessoa para estar na igreja? Olha, se está trabalhando para o evangelho, aqui não está dizendo só dos pastores. Se trabalha para que a casa de Deus funcione, para que o evangelho seja pregado, para que as portas possam estar abertas e o evangelho seja pregado, isso inclui também. Assim como os levitas, tinha levita que varria o chão, tinha levita que carregava piano. Todo mundo vivia disso. Né, existe esse conceito. Né, porque tem muitas igrejas que falam, não, pagam, né, um diretor de som, paga câmeras para filmar. Pode ou não pode? Né, tem gente que fala, não, tem que ser tudo voluntário. Não necessariamente. Não necessariamente. Os levitas eram sustentados. E o levita não era só quem pregava, não era só os cantores. Era todo mundo, quem lavava o banheiro. Né? Então,
É justo. E, meus irmãos, nessa questão do dízimo, 3 coisas nós precisamos nos lembrar. A primeira coisa, que o dízimo ele não é um mandamento aos não-judeus. Quero dizer para você, o dízimo não é um mandamento dado aos não-judeus. Se você não entendeu muito o que eu falei, depois assiste o sermão que eu falei sobre o sábado, você vai entender bem. Que existem mandamentos que foram dados aos judeus, existem mandamentos que não foram dados aos judeus. Eu falo isso muito claramente, depois não vou repetir aqui, porque hoje nós não vamos nos ater ao tempo. Vamos nos ater ao tempo. O dízimo ele não é um mandamento dado aos não-judeus. Mas, e por que eu falo isso? Porque tem muito pastor que fala, olha, se você não der, o devorador, o motor do teu carro está só olhando se você vai dar o dízimo esse mês ou não. Se você não der, a correia dentada vai estourar. Se não der aqui, vai gastar na oficina. As bactérias que estão na sua mão, está só olhando como você está mexendo com o dinheiro. Se você não der, vai gastar na farmácia. O devorador vai comer. Já pensou se Deus fosse assim com a gente? Não é um mandamento. Apesar de não ser um mandamento, Abraão deu o dízimo, mesmo não tendo mandamento nenhum. Quando ainda não existia Deuteronômio para falar dos mandamentos, Abraão, quando encontrou Melquisedeque, que era um sacerdote, ele deu o dízimo para ele. Jacó deu o dízimo. Falou com Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo para o Senhor. Jacó deu o dízimo, não era mandamento. Os pais da fé nos ensinam, os patriarcas nos ensinam, dando dízimo. Mesmo não sendo mandamento, a responsabilidade ela continua. Sabe por quê? Porque mesmo não sendo mandamento, a gente continua tendo gente necessitada e pobre. Continuamos tendo as pessoas que vivem do Evangelho. A responsabilidade continua. Ou seja, em primeiro lugar, ele não é um mandamento. Segundo lugar, apesar de não ser um mandamento, temos sim essa responsabilidade e a responsabilidade coletiva. Eu vou repetir, é uma responsabilidade que ela não é individual, mas é uma responsabilidade coletiva. Sabe por quê? Porque se tem alguém necessitado dentro da igreja, quem que é o responsável? É o pastor? É o diácono? É quem sentou do lado? É para quem o irmão pediu? Essa responsabilidade é coletiva, ela é de todos. Deus, quando Ele olha para o povo de Israel, fala, vocês não estão cuidando dos seus órfãos e das suas viúvas. Ele está falando para quem? Para o povo como um todo, uma responsabilidade coletiva. Ou seja, nós coletivamente, nós precisamos pensar nos órfãos e nas viúvas que temos. Nas pessoas que são necessitadas. E tem muita gente, eu acho muito engraçado essa questão de dízimo, tem muita gente que fala, você vai dar o dízimo na igreja? Você sabe o que teu pastor faz com esse dinheiro? Mas é gente que não reclama com o governo. Porque para o governo eu não dou 10%, eu dou 27,5% para o governo, e ele não está sustentando os órfãos e as viúvas. Tem gente que fala mal dos pastores e não fala mal do governo. Crentes que são apáticos na questão do governo. Deixa para lá, paga o meu imposto e tudo bem. Não! Como crentes precisamos parar de ficar calados. Por quê? Porque os nossos órfãos e nossas viúvas não estão sendo bem cuidados. E o nosso governo está indo. Para quê? Quem gostaria que você dá o dízimo e ver seu pastor andando de avião particular? Quem gostaria? Levanta a mão. Eu não gostaria. Eu dar o dízimo e o pastor com uma Porsche Cayenne lá com o meu dinheiro. Se ele trabalhou com o dinheiro dele, amém. Eu não gostaria. Mas é isso que acontece no governo e ninguém fala nada. Meus irmãos, a responsabilidade ela é coletiva. Já que o governo não faz a parte dele, cada um vai prestar conta diante de Deus, vamos esquecer fora, vamos pensar só nós, dentro da igreja. Temos dentro de nós uma responsabilidade coletiva de cuidar das órfãos e viúvas que estão entre nós, que estão ao nosso redor, e de cuidar também dos sacerdotes. Por isso, em sendo coletivo, o que nós fazemos? Se a responsabilidade é coletiva, nós coletivamente ajuntamos, coletivamente
fiscalizamos o que está acontecendo com esse dinheiro e coletivamente decidimos o que vai ser feito com esse dinheiro. É assim que deveria ser feito, e é assim que é aqui na nossa igreja. Todo dízimo que é colocado aqui, tem 2 pessoas, pelo menos, que vão, faz a contagem, gera um relatório. Esse relatório vai para um conselho fiscal que vê realmente o que foi no relatório, se foi depositado ou se não foi, se não teve desvio. Todo o dinheiro que entrou na igreja, todo o dinheiro que entrou na igreja vê que o que se entrou aqui realmente foi, o que foi que você mandou via Pix, está lá, não tem como sair. Todo o dinheiro que sai, cada coisa que foi tirado, cada saque, cada pagamento que foi feito, tem que ter um recibo, tem que ser por que gastou, onde que foi. Isso é feito, isso não é da cabeça do pastor. Tem igreja que é assim, tem igreja que o pastor fala o que quer fazer, o que não quer fazer, gasta, o dinheiro vai, você não sabe para onde foi. Não pode ser assim. E veja que nós, coletivamente, precisamos ser transparentes, meus irmãos. Isso nós temos, graças a Deus, temos aqui na igreja. Por quê? Porque coletivamente temos responsabilidades. Mas isso devemos pensar, será que temos cuidado realmente daqueles que vivem do evangelho, dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisam? Precisamos tomar cuidado, para que o dízimo não seja para um fim nosso em nós mesmos. Precisamos realmente ver se isso não está faltando. Será que temos investido nisso? E a terceira coisa do dízimo, se é coletivo, com quanto eu devo ajudar? Vou deixar para os irmãos que tem um carrão, está sobrando, porque pastor lá em casa, estou vendendo almoço para pagar a janta, não está fácil as coisas, então, não sobra. Eu faço as contas, não está sobrando nada. Com quanto eu devo ajudar? É uma responsabilidade? Eu tenho que dar alguma coisa? Se não está dizendo... Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 11. E o apóstolo Paulo ele nos diz, com quanto nós devemos ajudar? 2 Coríntios, versículos 7 a 11. Cada um contribua. Cada um contribua. Repita comigo, cada um. Quem deve contribuir? Cada um. Porque senão a pessoa fala, cada um contribua. Não, eu não devo contribuir. Mas ele fala, cada um, cada pessoa, ou seja, cada um deve contribuir sim. Não tem esse negócio, eu sou pobre, só ganho um salário mínimo. Cada um deve contribuir. Com quanto? Segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Cada um contribua com o que tiver proposto no seu coração. Sabe por quê o que tiver proposto no seu coração? Porque você é mordomo do seu dinheiro. E depois eu vou explicar um pouquinho isso. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. Vamos até o versículo 11. Versículo 8 agora. Pode passar, por favor. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas saiba de uma coisa. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E eu falo isso por quê? Porque tem muito crente pobre, porque dá pouco. E tem muito crente rico, porque é rico, porque dá muito. E Deus abençoa muito. E, meus irmãos, nisso nós podemos sim fazer prova de Deus. Fazer prova não no sentido de fazer chantagem com Deus. Senhor, eu estou te dando aqui, mas Senhor, vocês sabem, hein? Aquele aumento do meu chefe está me esperando. Não é isso. Fazer prova significa eu sou fiel e eu vou provar. Algum dia da minha vida eu vou provar realmente que Deus vai. E vocês vão fazer prova. É uma promessa. Não é uma coisa que você tem que fazer prova. Não, é uma promessa. E fazer prova. E vocês vão fazer prova. Isso é algo que vai acontecer. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Aquele que... Olha, o apóstolo Paulo está reforçando essa promessa, né? Volta lá um versículo. Vocês vão, aliás, esse versículo, assim vocês serão enriquecidos em tudo. Para quê? Para gastar no que quiser? Não, para continuar sendo generoso. Para continuar investindo. Deus vai dar mais sementes. E, meus irmãos, olha, nós devemos colaborar segundo
propôs no seu coração. Mas por que então a gente fala do dízimo? Porque o dízimo, meus irmãos, é uma boa medida. Sabe por quê? Porque o nosso coração é um coração egoísta. Tem dia que a gente até dá um pouquinho mais, mas normalmente a gente é egoísta. E eu não vou propor nada no meu coração. Pastor, esse mês eu não vou propor nada. Porque, né? E já pensou se todo mundo não propor nada esse mês? Do que vão viver os pastores? Do que vão viver aqueles que trabalham do evangelho e os órfãos e as viúvas? E como que a gente vai pagar conta de água, conta de luz, aluguel da igreja? Ou seja, apesar de ser algo proposto, nós devemos sim ter disciplina em contribuir. E os 10%, ele é uma boa medida, assim como nos ensinou Abraão, assim como nos ensinou Jacó. E saber também que Deus ama o que dá com alegria. E eu já falei isso também, porque Deus ama a todos nós, mas na questão do dinheiro, Ele ama mais alguns do que outros. Porque se Deus ama o que dá com alegria, e aquele que não dá? Deus ama? Eu não sei qual é nessa questão e nesse quesito, como que Deus tem sido amor por você. Eu não sei. Eu sei uma certeza, que Deus ele ama aquele que dá com alegria. Por isso que eu gosto de dar, porque eu sei que Deus me ama. Porque se eu não der, eu sei que Ele vai continuar me amando, mas eu sei que Deus me ama, e por isso eu dou. Mas, muito mais do que entender que Deus me ama e o que dá com alegria, o que eu preciso me lembrar? É que o meu dinheiro não é meu. O meu dinheiro é do Senhor. E se eu penso assim, eu vou dar, quanto que eu vou dar? Porque quando eu me pergunto quanto que eu vou dar, é como se o dinheiro fosse meu. A pergunta é, Senhor, quanto que eu vou dar? A pergunta é, Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê? Porque o dinheiro é seu. O dinheiro que está na minha conta é seu, Senhor. Quanto que o Senhor quer que eu dê? E isso, meus irmãos, nós devemos, nessa questão do dinheiro, estar abertos a ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Porque Ele foi, mas Ele nos deixou o seu Espírito. Lembra que nós somos templo do Espírito Santo? O Senhor fala conosco. Porque às vezes Deus ele fala, olha, vai ajudar esse irmão que ele está precisando. Escuta, vai comprar uma cesta básica e leva na casa dessa pessoa. Meus irmãos, eu não sei quantos tiveram experiência já de fazer uma compra, uma boa compra e levar na casa de uma família que está precisando. Você não sabe a alegria que é isso, irmãos. Você não sabe a alegria que é isso, irmão. Para quem está recebendo e para quem está dando. Quando Deus ele fala e a pessoa fala, pastor, eu estava orando, eu estava precisando disso. Ah, meus irmãos, como Deus ele ama quando ele vê essas coisas acontecendo. E quando ele fala Deus ama o que dá com alegria, não é só o dar na igreja, não. É dar para aqueles que estão precisando. É cuidar daqueles que vivem do Evangelho. Deus ele ama essas coisas, irmãos. Deus ele ama. Por isso que quando nós pensamos em mordomia, não é quanto que eu vou dar, mas é Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê. Sabe por quê? Porque lembra da história do jovem rico? Lá em Mateus capítulo 19, versículo 20. Coloca, por favor, Mateus capítulo 19, versículo 20. Nós já estamos encerrando. Jesus, ele chega para aquele... O jovem diz, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Senhor, eu já faço tudo, o que me falta? Olha o que o versículo 21 Jesus fala. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Jesus, ele fala, olha, se você quer ser perfeito, vende aquilo que você tem e vem me seguir. E aquele jovem, ele saiu triste. Sabe por quê? E Jesus depois ele vai falar, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Como é difícil. Sabe por quê? Como é difícil a vida daquela pessoa que ainda não entendeu que é um mordomo e não o dono dos seus bens. Sabe por quê? Porque se Deus ele pedir para mim, vá, venda tudo. Não estou dizendo aqui que todo mundo deve vender tudo que tem e dar aqui na igreja, tá? Me entendam bem. O que eu estou querendo dizer é que se Deus falar muito claramente para você, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres, nós devemos fazer isso. Porque o meu dinheiro, ele é do Senhor. Ele está lá na minha conta corrente. Eu estou só esperando Deus falar o que eu preciso fazer. Porque eu sou mordomo, eu não sou dono do meu dinheiro. Pode sim que eu falo, Senhor, eu estou precisando comprar uma casa melhor. Amém? Amém. Compre, irmão.
Senhor, estou precisando comprar um carro zero. Amém? Consulte o Senhor, o dinheiro não é seu, consulte ao Senhor. Se Deus falar amém, compra, seja feliz com a sua família. Glória a Deus, é o dinheiro que Deus está te dando. É para abençoar, por você ser generoso. Mas, meus irmãos, quantas pessoas ainda não entendem que, às vezes, Deus ele fala e nós não respondemos. Nem com o dízimo, né? Nem com aquilo que é né? Isso, quando nós damos todos os meses, isso serve para sempre estarmos provando. Será que temos esse sentimento de ser mordomos daquilo que Deus nos deu? Ou será que estamos sendo donos daquilo que Deus nos deu? Como tem sido a nossa vida? Eu quero encerrar essa mensagem lembrando da história da viúva pobre. Jesus diz, os evangelhos, que ele estava vendo como muita gente, como que ela dava o dinheiro. É interessante Jesus falar como as pessoas, porque Deus, ele olha como a gente dá, viu, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, ele olhava, estava lá olhando lá como que as pessoas davam dinheiro, né? Diz que vinha muita gente, dava muito dinheiro. E diz que teve uma viúva pobre, tinha 2 moedas só. E todo mundo sabe a história, né? Que Jesus fala, ela dá 2 moedas. Mas eu comecei a pensar uma vez, imagine que você fosse essa viúva pobre, você tivesse essas 2 moedas. Você tinha 3 opções. Primeiro, você podia pensar, eu não vou dar nada. Sou pobre, sou viúva. Por que eu vou dar? Eu devia ser ajudado. Eu devia falar para o pastor, dá para pagar minhas contas, estou mal. Eu devia ser ajudado. Eu tenho 2 moedas só, eu sou pobre. Ela tinha essa primeira opção. Ela tinha uma segunda opção, eu tenho 2 moedas, uma para mim e uma para Deus. Amar é o próximo como a ti mesmo. Né? Puxa, como eu sou bom, eu estou dando até mais daquilo que eu tenho. A Bíblia pediu 10%, eu estou dando 50%. Como eu sou uma pessoa boa, eu vou dar uma para a igreja e a outra eu vou levar embora. Sabe o que aquela viúva fez? Ela deu as 2 moedas. Porque ela entendeu, eu não sou dono de nada. E é um passo de confiança. Dizer que eu sou mordomo do meu corpo, dizer que eu sou mordomo dos meus bens, é um ato de fé. É um ato de entender que não vai me faltar. O Senhor é que cuida de mim. Sabe por quê? Porque o dono é Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Não sou eu. E quando às vezes eu olho, eu falo, não, mas e o meu? Não, não é meu, é dele. E se é dele, nada vai me faltar. E essa, meus irmãos, deve ser a nossa confiança quando nós entregamos os nossos corpos a Deus, quando nós entregamos os nossos bens a Deus. E essa deve ser a nossa atitude com relação àquilo que Deus tem colocado diante de nós. Dizendo, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça com os meus bens? O que o Senhor deseja que eu faça com o meu salário? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça com o meu corpo? Essa é uma pergunta que sempre tem que estar na nossa vida, sempre deve estar no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que possamos multiplicar tantas coisas que Ele tem nos dado.